Salve, salve galera, vamos lá. Iniciando aí o quinto bimestre, nós há 2 semanas atrás reunimos os professores de matemática e fizemos um levantamento dos conteúdos que deveriam ser abordados nesse ano. Então, levamos em consideração o ano de 2020, dada a pandemia e as dificuldades que vocês tiveram de estudar alguns assuntos. Nós fizemos uma seleção envolvendo assuntos do segundo ano e do primeiro ano que vocês não viram e vamos dar um destaque aí distribuídos ao longo desse ano. Então nós vamos começar aí o quinto bimestre. Eu quero partilhar com vocês aqui os assuntos que nós escolhemos para trabalhar nesse quinto bimestre. Então nós escolhemos aí trabalhar nesse quinto bimestre função do primeiro grau, função do segundo grau. Vamos trabalhar também a parte da equação exponencial e, como de praxe, resolver exercícios também. Então vamos iniciar aí o nosso quinto bimestre falando de função do primeiro grau. Professor, esse assunto é relativamente simples? Mais ou menos, galera. Ele é relativamente simples. Porém, existe, digamos assim, algumas definições, alguns conceitos que vocês precisam estar bem atentos para vocês não errarem de bobeira, principalmente na hora da construção e classificação de uma função. Então acompanhe comigo aí. Nós vamos estudar então nessa aula a função do primeiro grau e vamos abordar aí gráficos e função crescente e decrescente. Função afim. Vocês vão já entender o que é uma função afim e por que nós chamamos ela com essa terminologia, tá? Bom, inicialmente vamos falar o que seria uma função, né, gente? Função o próprio nome já diz, né? É alguma coisa que está em função da outra, que depende da outra. São valores associados, valores atrelados. Então a função, ela tem a responsabilidade de fazer a relação entre dois ou mais conjuntos. Então isso que é uma função, é uma expressão algébrica que relaciona dois ou mais conjuntos. Ela cria uma lei, uma ordem para que estabeleça essa relação. A função ela é muito utilizada nas engenharias, em cálculos estatísticos, enfim, na matemática como um todo. Professor, ela também está presente em outras disciplinas? Sim, claro que está, na física, na química. Na física, quando você estuda lá a parte da dinâmica, cinemática, termologia, tudo são funções que você tem uma situação que, dado um valor, você consegue encontrar outro. Por isso que diz uma coisa em função da outra, porque para cada valor que você tiver, você encontra um valor associado a ele. Então, em outras palavras, a função ela é utilizada para relacionar valores numéricos de uma determinada expressão algébrica de acordo com cada valor que a variável x assume, ok? Então vamos lá, já sabemos o que é uma função. Agora vamos entender os seus elementos. Toda função do primeiro grau ela é escrita nesse formato aqui, galera. F de x igual a vezes x mais b. Veja bem, cada elemento dessa função que eu estou apresentando, ele tem, digamos assim, uma importância, uma relevância na expressão. Então vamos entender quem é quem aqui. O A, ele é chamado de coeficiente angular. O B é chamado de coeficiente linear. E um detalhe, gente, o A, ele não pode ser igual a zero. Ele sempre terá que ser diferente de zero. Agora, entendendo esses elementos aí. Quando eu represento uma função, eu a represento num plano cartesiano. Nós já estudamos plano cartesiano. O que é plano cartesiano? É aquele conjunto de eixos x e y. Então, eu tenho aqui um eixo na horizontal, que é chamado de eixo x, ou eixo das abscissas, e eu tenho um outro eixo na vertical, que é chamado de eixo das ordenadas. Veja bem, só para que vocês entendam,
como que uma função está situada dentro do plano cartesiano. Quando eu digo f de x igual a A vezes x mais B, veja bem, professor, quem é A? Quem é B? Quem é x? Quem é f de x? Vamos lá. O A e o B, eles são chamados de coeficientes. Coeficientes, beleza? O que são coeficientes, professor? São valores numéricos. Então, tanto A quanto B são números. Pode ser positivo, negativo, meia-meia ou tapa na orelha. São valores numéricos, tanto A quanto B. Professor, e o x? Quem é o x? X também é um valor numérico, porém, ele é uma variável. Por quê? Porque ele pode ser qualquer valor localizado aqui no eixo x, tá? Que é o nosso eixo da horizontal. Então, esse x não é fixo, ele é um valor variável, ok? Pode ser qualquer um do valor aqui do eixo x, beleza? Tanto positivo quanto negativo. Professor, quem é o f de x? O f de x é o valor correspondente a x no eixo y. Então, galera, dizer f de x e dizer y quer dizer a mesma coisa, beleza? Ó, f de x e y é a mesma coisa. Então, quando eu tenho uma função, eu conheço o valor de A, que é um valor fixo e é um valor numérico. Eu conheço o valor de B, que é um valor fixo e é um valor numérico. E aí, para cada valor de x localizado aqui no eixo x da horizontal, eu vou ter um correspondente em y. Então, se eu pegar um x aqui, aí eu vou e vejo quem que é o y correspondente, ó. O y correspondente é esse aqui. Então, esse aqui é o meu f de x, tá? O f de x é o correspondente a x no eixo y, que seria a mesma coisa que eu pegar y. Então, entendam, f de x e y é a mesma coisa, tá? Agora, é usual, né, trabalharmos com o f de x. Pode ser que apareça o y, professor. Pode ser que apareça y, tá? Mas é usual aparecer o f de x. Maravilha. Então, continuando aí, gente. Voltando, nós temos então aqui que o f de x, que é o nosso valor de correspondente a x, né, no eixo y, o a é um valor numérico e o b é um valor numérico, chamados de coeficientes. Observem que eu coloquei aqui, ó, que a não pode ser zero. Por que que não pode ser zero? Porque essa função ela é do primeiro grau. O que que é uma função do primeiro grau? Ou melhor, o que é grau em uma função, professor? Grau de uma função é o maior expoente, ó, vou repetir, é o maior expoente que a variável possui, cujo coeficiente é diferente de zero. Então, veja bem, se eu tenho uma expressão assim, ó, 2x à terceira mais x ao quadrado menos 5. Essa expressão que eu acabei de colocar aqui, qual é o grau dela, professor? O grau dela é 3. Por quê? Porque 3 é o maior expoente de x, cujo coeficiente é diferente de zero. E o coeficiente aqui é 2, então é diferente de zero. Então, qual que é o grau desse polinômio que eu representei aqui, dessa expressão? É 3. E se eu escrevesse assim, professor? Menos 5x à quarta mais 2x ao quadrado menos x. Qual é o grau dessa expressão que eu escrevi aqui? O grau dessa expressão é 4. Por quê? Porque 4 é o maior expoente cujo coeficiente é diferente de zero. Agora, se eu escrevesse assim, ó, 0x à terceira menos 2x mais 5x ao quadrado. Qual é o grau desse polinômio, dessa expressão que eu escrevi aqui? 3? Não. Professor, mas 3 é o maior expoente. Porém, o coeficiente aqui é zero.
Não pode ser zero. Então, o grau de um polinômio, o grau de uma expressão, é o maior valor do expoente da variável, geralmente é a letra x, tá? Cujo coeficiente é diferente de zero. Então, se for zero, você ignora. Aqui é zero, ó. Então, esse aqui está fora. Então, nesse caso aqui, o grau é 2, porque o maior expoente diferente de zero é o 2, cujo coeficiente é diferente de zero é o 2. Ok? Beleza. Entendido essa parte. Então, A e B são valores reais, portanto, valores numéricos, tá? Tipos de função. A função, dependendo do valor atribuído a A ou a B, ela vai receber um nome especial. E agora vocês vão entender por que, que nós chamamos de afim, tá? Então, o que, que é uma função afim? Função afim é toda função do primeiro grau, ou seja, representado naquele formato a vezes x mais b, na qual a e b são diferentes de zero. Então, eu tenho aqui uma função a do tipo ax mais b, onde a e b têm valores diferentes de zero. Exemplo, olha só, f de x igual a 5x menos 3, ou seja, 5 vezes x menos 3. Quem é o meu a aqui? A, galera, é o coeficiente que está junto com a variável x. E quem é b? B é o coeficiente que não tem o x associado a ele, tá? Ele é chamado de termo independente, tá? O B é chamado de termo independente. Ele não tem o x junto com ele. Quem tem o x junto com ele é o A. Tranquilo? Então, sempre assim, professor, o número que está junto com o x é o A e o que não tem o x é o B? Isso mesmo, galera. Quem está junto com o x é o A, quem não tem o x é o B, ok? Agora eu quero chamar a atenção de vocês também para essa questão de AX mais B. Quando eu faço a representação gráfica, tá? E eu quero mostrar aqui para vocês, vou desenhar novamente aqui um plano cartesiano, ó, o eixo Y e o eixo X. Então eu tenho aqui X e Y. Para que a gente entenda o que é termo independente. Pessoal, quando eu desenho o gráfico de uma função, em algum momento, esse gráfico vai cortar o eixo Y. Em algum momento ele vai cortar. Ele pode ser um gráfico assim, ó. Ó, cortou o eixo Y bem aqui, ó. Tá? Ele pode ser um gráfico assim. Ó, cortou o Y aqui embaixo, ó, tá vendo? Enfim, ele pode cortar em qualquer ponto, tá? Pode cortar mais para cima, pode cortar mais para baixo, mas em algum ponto ele vai cortar o eixo Y, tá? O que quer dizer, professor, termo independente? Guardem bem esse nome, ó. Termo independente. O termo independente é o valor independente, tá? O termo independente é um valor localizado no eixo Y. Vou repetir. O termo independente é um valor localizado no eixo Y, exatamente no ponto onde a reta corta o eixo Y. Então, quem seria meu termo independente nessa reta aqui que eu vou chamar de R? É esse valor aqui, ó. Quem é o termo independente nessa outra reta que eu vou chamar de S? É esse valor aqui, ó. Porque foi nesse ponto que a reta cortou o eixo Y. Então, termo independente é um valor localizado no eixo Y, onde a reta corta o eixo Y. Então, se aqui vale, por exemplo, 2, o termo independente dessa reta R é 2, ou seja, o B é igual a 2. Agora, se aqui embaixo for menos 3, um exemplo, tá? Então, o termo independente meu agora, nessa outra reta, o valor do B vai ser menos 3. Ah, professor, o senhor está querendo dizer que o valor
localizado no eixo Y, onde a reta corta o eixo Y, é o valor do B? Exatamente. Então, se eu traçasse uma outra reta aqui, ó, bem assim, ó, e chamasse essa reta aqui de T, e falasse que esse ponto aqui vale 5, qual é o termo independente da reta T? O termo independente do valor do B é igual a 5. Beleza? Bom, voltando então. Então, a função ela é chamada afim quando tanto o valor de A quanto o valor de B é diferente de zero. Maravilha, professor. Professor, e se por acaso um dos valores aí for zero? No caso o B, né? Porque o A não pode ser, tá? A gente já viu que o A não pode ser zero. Mas o B pode. O B pode ser zero. E se o B for zero? Aí a função passa a ser chamada linear somente, tá? Professor, mas a função afim ela não é linear? É. Toda função afim ela é linear também, tá? Só que ela recebe o nome afim como uma forma de diferenciar ela, afim, né, da somente linear. Ou seja, se você fala afim, é porque o A e o B são diferentes de zero. Agora, se você diz linear, é porque o B vai ser igual a zero, tá? Então, nesse caso, o A é diferente, mas o B é igual a zero. Então, eu vou ter uma função assim, olha só. F de x igual a 6x. Professor, cadê o B? Não tem. Aqui, ó, o B vale zero. Se é zero, eu não preciso colocar. Ah, mas não era para colocar assim, ó, 6x mais zero? Não, gente, não precisa colocar o zero, tá? Um outro exemplo, f de x igual a x. Olha só, eu só tenho x. Qual é o coeficiente do x aí quando não aparece nada? É 1. Se não apareceu nenhum número junto com o x aqui, é porque é 1. Agora, tem um detalhe. Toda vez que eu tiver uma função linear, preste atenção, se eu tiver uma função linear, quando que a função é linear? Quando eu tenho valor para A, mas não tenho valor para B. O B é zero, aí ela é linear, tranquilo. Quando eu tiver uma função linear e o valor do A for igual a 1, tá? 1. No primeiro exemplo aqui, o valor do A era 6, ó. Tá vendo? Agora, nesse segundo exemplo, o A vale 1. Quando eu tiver uma função linear e o A for 1, essa função linear vai receber um outro nome especial. Ela vai ser chamada de identidade. Então, olha só, nós estamos falando aqui de 3 tipos de função. Nós temos a função afim. Quando que ela é afim? Quando o A e o B são diferentes de zero. Aí ela pode ser só linear. Quando que ela é só linear? Quando o A é diferente de zero e o B é igual a zero. Maravilha. Quando que ela é chamada de identidade? Quando o B é igual a zero e o A é igual a 1. Se o A for 1 e o B é diferente e o B é igual a zero, a função ela é identidade. Beleza, professor, já conheço aí os 3 tipos de função. Bom, maravilha. Então, isso é função identidade. Continuando, galera, gráficos de uma função afim. Para a gente construir o gráfico de uma função, eu preciso representar os pontos no plano cartesiano. Aí tem uma coisa bem bacana aqui. Para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta nós conhecermos 2 pontos. Repetindo, para construir o gráfico de uma função do primeiro grau, basta nós conhecermos 2 pontos. Professor, por que somente 2 pontos e não mais ou menos? Porque dentre os axiomas da matemática, então, tem vários axiomas que são verdades matemáticas aí, né? Consideradas verdades, muito embora não provados cientificamente, mas são verdades matemáticas. Então, elas são aceitas assim. E dentre esses axiomas, nós temos o seguinte, um deles diz assim, por 2 pontos só passa uma única reta. Ou seja, não é possível você desenhar mais de uma reta
passando por 2 pontos somente, tá? Não é possível, a não ser que sejam retas sobrepostas uma à outra. Mas caso contrário, não é possível. Então, se eu conhecer 2 pontos de uma reta, eu consigo traçar essa reta. Aí fica um pouco mais tranquilo na hora de construir o gráfico. Por quê? Porque o gráfico de uma função do primeiro grau, gente, é sempre uma reta. Sempre, forever young, tá? O gráfico de uma reta é sempre... o gráfico de uma função do primeiro grau é sempre uma reta. Sendo assim, se você conhecer 2 pontos, você determina os 2 pontos, pega a régua e risca. E traça a reta passando pelos 2 pontos. Pronto. Professor, não pode ser só um ponto? Não, também. Porque por um ponto, gente, passam infinitas retas. Não dá para traçar uma reta só por um único ponto. Então, se você tiver um ponto somente, vai passar várias retas em todos os sentidos. Então, não dá para determinar. Mas por 2, só passa uma reta. Maravilha, professor. Já sei que eu tenho que descobrir 2 pontos. Então vamos lá. Nós vamos ter 2 situações na hora de construir esse gráfico. Ou eu vou ter uma reta oblíqua, né, tendendo a parte superior para o lado direito do plano cartesiano, ou eu vou ter uma reta oblíqua ao plano cartesiano com a parte superior voltada para a esquerda do plano cartesiano. E essa caracterização de direita e esquerda, ela dá algumas outras referências para nós, tá? Que a gente vai falar daqui a pouco sobre o que é uma função crescente e o que é uma função decrescente. Então, quando eu tenho que o meu A, quem é A mesmo, professor? O A é o coeficiente numérico que está junto com a letra X. Beleza. Se o A for maior que 0, ou seja, se o A for positivo, tá? Eu vou ter um gráfico nesse formato aqui, ó, onde a parte superior do gráfico está para o lado direito. Olha aqui, ó. Olha a parte superior do gráfico aqui, ó. Ela está voltada para o lado direito. Então, eu tenho para cá a direita e eu tenho para o lado de cá a esquerda. Observe que a parte superior do gráfico está para o lado direito. Já a parte inferior, ela está para o lado esquerdo. Tá? Maravilha? Então, isso que é direita e esquerda. Se eu tenho uma situação dessa, a minha função é do tipo crescente. Toda vez que meu gráfico for inclinado, onde a parte superior fica do lado direito do eixo Y, se você der continuidade, ela vai cruzar o eixo Y e vai ficar do lado direito, então ela é crescente. Agora, se você tiver um A menor que 0, ou seja, o A negativo, o seu gráfico já vai ficar assim. Olha a parte superior aqui, ó, tá do lado esquerdo, ó, do eixo Y. Então, isso aqui caracteriza que a função ela é decrescente. Isso aqui é uma análise gráfica, tá, gente? Depois tem como nós fazermos a análise algébrica. Por enquanto, nós estamos determinando se um determinado gráfico que representa uma função, ela é crescente ou decrescente, dependendo de como ela se apresenta. Então, se o lado direito superior estiver, se a parte superior do gráfico estiver do lado direito do eixo Y, ela é crescente. Se ela estiver do lado esquerdo do eixo Y, ela é decrescente. Beleza? Bom, exemplo. Montar o gráfico da função f de x igual a 2x mais 10. O que eu falei para vocês? Para construir um gráfico, eu preciso saber quantos pontos? 2 pontos. Então, vamos buscar esses pontos? Professor, eu preciso buscar só um aí. Por que só um? Porque eu já conheço o 10, professor. Olha aqui, ó, o 10. Quem é o 10, gente? Professor, o 10 é o termo independente, ou seja, é o valor do B, gente. O 10 é o valor do B. Nesse caso aqui, 10 é o valor localizado no eixo Y, onde a reta corta o eixo Y. Então, a reta corta no ponto 10. Maravilha, só falta achar o outro, então. Como que eu acho o outro ponto, professor? Você dá um valor para x e acha o correspondente em y. Professor, eu posso dar o valor que eu quiser
Pode. Você pode dar o valor que você quiser. Você escolhe um valor aqui para x e acha o valor de y. Por exemplo, vou pegar aqui, ó. Eu tenho lá que f de x é igual a 2 vezes x mais 10. Essa aqui é a função que foi dada. Se eu falar que x vale 1, o que vai acontecer com f de x aqui? Ó? F de x vai ser igual a 2 vezes x, só que x vale 1, mais 10. 2 vezes 1, 2. 2 mais 10, 12. Então, conclusão, se x for 1, y vale 12. Olha aqui, ó, eu achei o ponto, porque um ponto, gente, lembra quando a gente estudou plano cartesiano? O ponto ele é representado por um par ordenado. O que é par ordenado? É um conjunto de dois valores, um valor que representa o x, o outro valor que representa o y, ok? Então, nesse caso, esse outro ponto tem as coordenadas 1 para x e 12 para y. Aí é só você vir no plano cartesiano, tá? Traça lá x1, tá aqui, y para cima, porque é positivo, 12, tá aqui, ó. Então, esse ponto está localizado bem aqui, ó. Onde que ele vai estar, ó? Olha ele aqui, ó. Pronto, é esse ponto, 1 para x, 12 para y. Como o outro ponto é o 10, porque o termo independente é um ponto, então o 10 vai estar aqui, abaixo do 12, ó. 10, aqui, ó. Aí eu tenho aqui os dois pontos, é só traçar uma reta passando pelos dois, ó. Tá aqui, ó. A reta que passa pelo ponto 10 e 12. É essa reta aqui, ó. Aí é só pegar a régua e pronto. Tá traçado aqui a minha reta. É simples assim. Vamos voltar lá? Olha aqui. Então eu tenho que o meu A vale 2. A reta é crescente. Ah, professor, como que o senhor sabe que ela é crescente? O senhor nem desenhou o gráfico ainda. Ah, essa análise é algébrica, tá, gente? Toda vez que o A for positivo, ou seja, maior que zero, a função ela é crescente. Se o A for negativo, menor que zero, ela é decrescente. Então eu sei que meu A vale 2 e meu B vale 10. Aí o que nós vamos fazer aqui? Nós vamos fazer o seguinte. Para descobrir o outro ponto, nós vamos encontrar a raiz. Opa, professor, esse termo é novo para mim. Vamos lá, olha aqui, ó. Raiz de uma função. O que é encontrar a raiz de uma função, professor? Presta muita atenção nisso, cara. Nós vamos fazer a atividade daqui a pouco. Encontrar o valor da raiz de uma função é encontrar valor de x que faz a função ser igual a zero. Isso que é encontrar a raiz de uma função. Raiz de uma função são os valores que o x pode assumir que faz com que a função seja igual a zero. Então, se você tem assim uma função, ó, f de x igual a 2 vezes x menos 8. Aí o exercício fala assim, determine a raiz da função. O que é isso, professor? Determinar a raiz da função é encontrar o valor de x que faz a função f de x ser igual a zero. Então, para resolver, é só pegar esse cara, 2x menos 8, e fazer ele igual a zero. Vamos lá, ó. 2x menos 8 igual a zero. Passo o 8 para o outro lado, de negativo ele vai positivo, né? Menos, vai para o outro lado, mais. O 2 está multiplicando, vou passar ele dividindo. 8 dividido por 2, x igual a 4. Conclusão, galera. Quem é a raiz da função f de x igual a 2x menos 8? A raiz é 4. Beleza? Então, repetindo. Raiz de uma função é o valor atribuído a x que faz a função ser igual a zero. Como que eu faço para descobrir isso, professor? É só pegar a função e fazer ela igual a zero. Isola a variável x e acha o valor dela. Vamos ver um outro exemplo? Olha aqui, ó.
3x menos não, vou colocar aqui, mais 18, f de x igual a 3x mais 18. Eu tenho essa função aqui agora, ó. Aí vai e pergunta lá, qual a raiz dessa função? Eu vou pegar 3x mais 18 e fazer ela igual a zero. Conclusão, passando 18 para o outro lado, positivo ele vai negativo. Aí o 3 está multiplicando, eu passo ele dividindo. Menos 18 dividido por 3, x igual a menos 3. Tá aqui, galera, ó. Veja bem que bonitinho, chamando. Qual é a raiz dessa função? Desculpa, 3 não. 18 dividido por 3 é 6. Menos 6, tá? Então, qual é a raiz dessa função? Menos 6. Maravilha? Tranquilo? Então, fica ligado nisso daí. Voltando aqui. Então, para encontrar a raiz de 2x mais 10, é só pegar 2x mais 10 e fazer igual a zero. Mais 10 vai para o outro lado, menos 10. O 2 está multiplicando, passa dividindo. Menos 10 dividido por 2, menos 5. Pronto. Agora o gráfico, olha só como que fica. Você desenha o plano cartesiano, eixo x e eixo y, tá? Desenhei. Agora eu vou marcar os pontos. O primeiro ponto, qual que é? 0 para x, 10 para y, ó. 0 para x, 10 para y. O y é positivo para cima. Então tá ali, ó, o 10. Agora eu vou marcar esse outro ponto aqui, ó, menos 5. Espera aí. Quando x é menos 5, tá? Quanto que vale y? Vale 0, ó, porque aqui a função é 0, ó. E menos 5 para x. 0 para y? Aonde que fica esse ponto aqui no gráfico? Exatamente no menos 5, né? Menos 5 vai estar bem aqui, ó. X é negativo para a esquerda. Aliás, não está bem nesse ponto que eu coloquei. Então, tá aqui, ó. Onde ele tá. Beleza? Menos 5. Agora que eu conheço os dois pontos, é só pegar uma régua e traçar a reta passando pelos dois pontos. Tanto pelo menos 5, quanto pelo 10. Está construído o gráfico. Só isso. Só, professor. Só. Tá? Um outro exemplo. Agora nós vamos fazer o contrário. No exemplo anterior, eu dei a função e pedi para vocês construírem o gráfico. Maravilha. Agora estou dando o gráfico e quero saber a função. Determinar a função, gente, é determinar o valor de A e de B. Como que eu faço para fazer isso, professor? Bom, o B é muito fácil, muito simples, porque B é o termo independente, né, gente? B é o termo independente. E o termo independente é o valor localizado no eixo Y, aonde a reta corta o eixo Y. Aonde que ela cortou o eixo Y? Ó o ponto aqui. Quanto que vale aqui? 6. Isso quer dizer que o B é igual a 6. Pronto, só falta achar o A. Como que eu vou fazer agora para achar o A? Bom, eu sei que essa função tem uma raiz. O que que é a raiz? É o valor da função, é o valor de x quando a função é igual a zero. Então, o que que eu vou fazer? Eu vou substituir, no lugar do B, eu vou colocar 6, que eu já sei, e vou pegar a função e fazer ela igual a zero. Então, vai ficar bem assim, ó. 2 vezes A mais 6 igual a zero. Por que 2 vezes A mais 6 igual a zero? Gente, olha aqui, ó. Tá vendo aqui? Isso aqui, gente, ó, onde a reta corta o eixo x, é o valor de x que faz a função ser igual a zero, tá? Esse ponto aqui, a coordenada dele é 2 para x, 0 para y, ok? Então, nesse caso, como a função vale zero, eu vou ter aqui que o meu a vale 2, tá? É o valor que faz com que a função seja igual. O valor do x é igual a 2, desculpa, não é o valor do a. O valor do x é igual a 2 e é esse valor que faz a função ser igual a zero. Maravilha. Então, agora, para achar o valor de a, o que eu faço?
pego a função f de x igual a x mais b, só que agora eu já sei que b vale 6. Eu sei que o x, nesse ponto aqui, ele vale 2. Só que quando o x é 2, quanto que vale o y? 0. Então é o que eu vou fazer, vou substituir. Então vai ficar 2 vezes x, né? Porque é a vezes x mais b. O a eu não sei. O x eu sei que é 2. Então vai ficar 2 vezes a mais 6, que é o valor do b, igual a 0. Resolvendo, passo 6 para o outro lado, ele vai negativo. Passo 2 dividindo. Menos 6 dividido por 2, menos 3. Pronto, achei o valor do a. Agora a minha função vai ficar como, professor? É só escrever ela, ó. F de x igual a vezes x mais b. Toda função é desse tipo. Só substituir agora o valor de a e de b. Então, f de x é igual a, que é menos 3, x mais b, que é 6. Está aqui, ó. Essa é a função que representa esse gráfico que foi mostrado aí. Tá? Então, nós vamos treinar as duas formas. Dada a função, escrever o gráfico, dado o gráfico, escrever a função. E a gente vai ter que saber definir e classificar cada uma delas. Quando que é crescente, quando que é decrescente. Então, quando que é crescente graficamente? Para ser crescente ou decrescente graficamente, você vai olhar para a ponta superior da reta. Se ela estiver do lado esquerdo do eixo y, ela é decrescente desse lado. Se ela estiver do lado direito, ela é crescente. Beleza? Agora, algebricamente você olha o sinal do A. Se o A é positivo, crescente. Se o A é negativo, decrescente. Maravilha? Beleza? Então, para finalizar, gente, eu tenho aí a função do tipo ax mais b. É só verificar. Pergunto, o A aqui é positivo ou negativo? Ah, professor, o A é positivo, olha só, é 2. O A é o número que fica junto com o x, ele é positivo. Então, nesse caso, a minha função ela é crescente. Agora, se eu tivesse assim, tá? F de x igual a menos 3x mais 6. Olha só o meu A, ele é negativo. Se ele é negativo, a função ela é decrescente. Beleza? Maravilha aí, galera. Vamos para os exercícios?